E aí galera, tudo bem? Vamos a mais um módulo, na verdade um módulo que é o berço da mecânica, tá? Leis de Newton, onde nós vamos discutir aqui as 3 leis de Newton, né? As primeiras 3 leis, juntamente com as forças peculiares, particulares, que englobam o estudo das leis, tá bom? Então, o Newton foi um cara que deixou pra gente um grande legado, tanto na matemática quanto na física, né? Um grande apanhado de estudos e considerado como um gênio, obviamente pela grande maioria das pessoas, tudo bem? Nem sempre por todos, né? A gente não consegue ser aclamado por todos. Mas, de qualquer maneira, Newton deixou 3 leis e a primeira lei que ele fala, a lei da inércia, né? E ele enuncia da seguinte maneira, gente: todo corpo que está parado tende a continuar parado, a não ser que alguma força atue sobre ele. Todo corpo que está em movimento retilíneo uniforme tende a continuar em movimento retilíneo uniforme, a não ser que alguma força atue sobre ele. Então, na verdade, a ideia é a seguinte, gente. Vamos começar a pensar, antes da gente falar da força, das forças como um todo, mas a ideia básica é assim. Imagine que eu estou dentro de um carro, tá bom? Estou parado dentro do carro, aí de repente eu passo a primeira e arranco com o carro, né? Então, vou virar de lado para vocês visualizarem, ó. Quando eu passo a primeira e arranco com o carro, o que acontece com o meu corpo? Não com o meu carro, com o meu corpo. Aí você pode dizer assim, Léo, quando arranca com o carro, meu corpo vai para trás. Não vai, tá? A ideia é assim, ó, se eu estou parado, eu tenho a tendência em permanecer parado. Então, observe o seguinte, quando eu passo a primeira e arranco com o carro, estar parado é estar nessa posição. Se o meu carro vai para frente, eu tenho uma tendência em permanecer nessa posição. Por isso eu tenho a sensação de ficar para trás, ok? O banco me empurra para frente e eu tendo a continuar naquela posição. Isso é inércia. Se o corpo está parado, tende a continuar parado. Agora, se meu corpo está em movimento, existe uma tendência em continuar em movimento. Então, por exemplo, você está num carro a 80 km por hora, de repente você pisa no freio, crava o freio, o que acontece? Se você está se movendo, a sua tendência é continuar se movendo. É por isso que quando o carro freia, você tem a sensação de continuar indo para frente, ok? E realmente você vai, tudo bem? Então, se um corpo está parado, a sua tendência é permanecer parado. E se um corpo está em movimento uniforme, a sua tendência é continuar em movimento uniforme. Um outro exemplo, que aí cabe um pouco mais para os meninos do que para as meninas, é o seguinte, você está no ônibus, né? Chegou a hora de sair, o ônibus está em movimento, chegou na hora de saltar, você faz o sinal, o motorista olha para você, se for uma menina, ele para o ônibus. Se for só um menino, o que ele faz? Diminui a velocidade, abre a porta e espera o cara pular do ônibus, né? Então ele diminuiu a velocidade, olha para você com aquela cara de vai, meu garoto, e aí, decide aí. Aí eu vou faz um teste que é o seguinte. Se o ônibus está se movendo, a sua tendência é continuar se movendo. Faz o seguinte teste, pula do ônibus e crava o pé no chão. O que vai acontecer? Se você estava se movendo, a sua tendência é continuar se movendo. Se você cravar o pé no chão, você vai rolar para frente. É por isso que quando a gente pula do ônibus, obviamente a gente com ele em movimento, né? Não é para fazer esse teste ridículo com ele parado, apareceu o Chapolin pulando o ônibus, né? Então, se o ônibus está em movimento, a tendência é continuar em movimento. É por isso que quando a gente pula, tem que dar aquela corridinha pela tendência em continuar em movimento. Ok? Outro exemplo muito importante para a prova de múltipla escolha. Olha aqui, estou andando para lá, meu carro está indo para lá, ok? Aí eu vou fazer uma curva para a esquerda, tudo bem? O que acontece com o meu corpo? Nesse momento muitos pensam, vai para a direita. Não, gente, olha só, se eu estou em linha reta, a tendência é permanecer em linha reta. Só que quando o carro vem para a esquerda, o meu corpo é trazido para dentro da curva, mas eu tenho a tendência em continuar em linha reta. Por isso a sensação de ser jogado para a direita. Então, repito, estou em linha reta, quando o carro me traz para dentro, para a esquerda, meu corpo vem para dentro, mas eu tenho a tendência em permanecer em linha reta. Por isso que eu tenho a sensação de fazer isso. Ok ou não? Um detalhe muito importante que também serve para isso é o seguinte, olha só. Antigamente, os carros lá do seu avô, né, do meu avô, do meu pai, sei lá, eu sou mais velho que vocês, os bancos eram lisos, né? Eram completamente lisos. E aí, quando o cara fazia uma curva, você deslizava para um lado ou deslizava para o outro, tudo bem? O que hoje em dia a gente vê nos carros? A gente vê uma balroada lateral, né, no banco, você vê que tem um negocinho assim para o alto, que é justamente o fator que faz te limitar a ficar ali no banco. Isso acontece tanto no assento quanto nas costas, ok ou não? Isso é para vencer essa tendência de movimento que é a inércia. Galera, repito, inércia não é força, tá? Quando você está parado e o carro arranca, não tem nenhum duende verde que te empurra para trás, tá? Ou, se você está em movimento, não tem ninguém que vem atrás de você e te empurra para frente. É uma tendência em permanecer parado ou uma tendência em continuar em movimento. Isso Newton fala que acontece se não houver forças ou se todas as forças se anularem. Então, o exemplo que eu dei foi existindo força, ok? Então, se eu tenho uma caixa em que nessa caixa atuam várias forças,
Para que ele esteja em inércia, se ela está em repouso, continue em repouso, a força F1 de alguma forma tem que anular F2 e a força F3 tem que anular a força F4, ok? Então, para que isso aconteça, essas forças têm que ter sentidos opostos e mesmo valor. Então, o valor de F1 tem que ser igual ao de 2 e o de 3 tem que ser igual ao de 4. Se isso acontecer, eu digo que a resultante das forças que atuam no corpo vale zero. E se isso acontecer, eu posso garantir que meu corpo está em repouso ou que meu corpo está em movimento retilíneo e uniforme. Tudo bem? O cara está indo para frente com velocidade constante. De qualquer maneira, isso fica entre a gente, aqui é um lugar seguro, né? Ambiente seguro, então o que a gente fala aqui fica aqui, certo? Não é para contar para o seu amigo do seu apartamento do lado, não, a não ser que ele assim o descomplica. Tudo bem? Olha aqui, o cara que está em repouso ou em movimento retilíneo uniforme, a gente diz que ele se encontra em, vou nem escrever, vai aparecer aqui embaixo, ó, equilíbrio de translação, ok ou não? Então, se a força resultante é zero, eu posso afirmar que se ele está parado, ele vai continuar parado. Ele não sobe, ele não desce, nem para a esquerda, nem para a direita. E se ele está em movimento retilíneo uniforme, ele vai continuar naquela reta com a mesma velocidade. O nome disso é equilíbrio de translação. Aí, nesse momento, muitos pensam, mas professor, se está em equilíbrio, como é que pode estar em movimento? Aí eu te falo o seguinte, o equilíbrio de translação ele tem duas naturezas. Vai aparecer de novo, ó. O equilíbrio de translação pode ser um equilíbrio estático, e o equilíbrio de translação estático é para quando o cara está em repouso. O equilíbrio de translação pode ser um equilíbrio dinâmico, e o equilíbrio dinâmico é para quando o cara está em movimento retilíneo uniforme. Então, de novo, resultante igual a zero garante o equilíbrio de translação, que pode ser estático, no caso do repouso, ou dinâmico, no caso do movimento retilíneo uniforme, ok? Isso tudo contemplando a inércia, a primeira lei de Newton.